bem? Vamos começar uma aulinha hoje. Nós estamos na aulinha da semana 13. Vamos falar hoje de pteridófitas e gimnospermas. O conteúdo está no capítulo 4, na página 74. Lembre-se que nós estamos falando do reino vegetal. Nós estamos falando do reino vegetal. Então, nós já falamos das características gerais do reino vegetal, e dentro do reino vegetal a gente separou em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Hoje a gente vai falar das características das pteridófitas e das gimnospermas. Lá nas briófitas a gente falou que elas eram os vegetais mais simples, né? E que eles tinham grande dependência da água para sobrevivência e não tinham vasos condutores. Aqui nas pteridófitas já vai aparecer uma característica evolutiva importante, que é o sistema de vasos condutores, mas elas ainda são um pouquinho dependentes da água, por isso estão sempre em locais úmidos. Porém, nós vamos ter agora plantas bem maiores, né? Devido à presença dos vasos condutores, elas podem ter tamanhos variados, certo? Elas são dependentes ainda da umidade para a reprodução, né? Para que haja a fecundação entre o gameta feminino e o masculino. Aqui nós vamos ter já raiz, caule e folhas daqui para frente. E a fase duradoura da planta é o esporófito. Lembrem-se que nós temos 2 fases dentro do ciclo reprodutivo dos vegetais: o esporófito, que é a fase 2N, a fase diploide, e o gametófito, que é a fase haploide. Lá nas briófitas, a fase dominante era o gametófito. Aqui a fase dominante é o esporófito. Quem que faz parte? Quem são os exemplos de organismos que fazem parte do grupo das pteridófitas? As samambaias, que você conhece bem, enfeita aí a sua casa, tenho certeza que sua mãe, sua avó tem uma samambaia. As cavalinhas, que é essa plantinha aqui, que já foi utilizada até como esponja para limpeza, porque ela é áspera. E o xaxim, que é essa plantinha que parece um coqueirinho, tá vendo? Ele parece um coqueirinho, mas ele é uma pteridófita, tá? Então, nós temos aqui, a planta adulta, que é a fase do esporófito. Coloquei aqui essa samambaia de exemplo para vocês verem. Então, nós temos o esporófito como fase duradoura, né? Que trata-se da planta adulta. Se você pegar uma samambaia e olhar na parte de baixo da folha, você vai ver esses pontinhos marronzinhos aqui, Esses pontinhos marronzinhos presentes na folha não é uma doença da folha não, tá, gente? Você não precisa arrancar isso daqui não. Isso daqui, na verdade, são os esporos que estão agrupados em esporângios. Então, são os esporângios das briófitas, pteridófitas, e que ela vai utilizar para fazer a reprodução. Lembra que o esporófito produz esporos e o gametófito produz gameta. Eu falei para vocês que a planta adulta é o esporófito, e a planta adulta, então, ela é diploide, né? Então, ela é 2N, então ela vai fazer meiose para formar os esporos. Vai fazer o quê? Meiose para formar os esporos. Esses esporos vão ficar agrupados formando os esporângios, que são essas pintinhas marronzinhas que ficam na parte de baixo das folhas, aqui no nosso exemplo das samambaias, tá? Produzem. Primeiro nós vamos ter, então, uma planta adulta, né? Vou pegar aqui uma corzinha amarela aqui para mostrar. Nós temos aqui uma planta adulta que nós estamos chamando de quê, meus amores? Esporófito. E ela é o quê? Diploide. Essa planta adulta vai ter, então, os soros, que são aquelas pintinhas marrons que eu mostrei para vocês. Esses soros, eles estão formando os esporângios. Dentro dos esporângios, eu vou ter ocorrendo meiose, que é a divisão celular reducional, que vai produzir os esporos. Os esporos, queridos, são haploides, simbolizado por N, já que houve a ocorrência de meiose.
Então, quando esses esporos estiverem prontos já para serem liberados, esse esporângio vai se romper, ó o barulho interrompendo, e vai liberar os esporos, ó gracinha. Esses esporos vão germinar. Lembra que eu tô falando de esporos, então não tem fecundação, tá? Ainda. Esse esporo vai germinar formando o gametófito, essa figurinha aqui que parece um coração. Ele também é chamado de prótalo. Isso daqui é a fase de gametófito. Lembra que o gametófito aqui não vai ser a fase duradoura, então esse gametófito a gente nem percebe ele lá na samambaia. Esse gametófito germina, né, e vai começar a produzir gametas, gameta feminino e gameta masculino. Vamos ver eles aqui. Então, nós temos a produção do gameta feminino, do gameta masculino, né, o anterozoide e o óvulo. Lá dentro tem a célula feminina que vai ser fecundada. Então, esse anterozoide vai ter que chegar até a célula feminina, fecundar e formar o zigoto. E a partir da fecundação, então aqui teve fecundação, ó. Fecundação. A partir da fecundação entre anterozoide e o óvulo, lá no prótalo, então o anterozoide veio, fecundou lá no prótalo, e aí vai nascer um novo esporófito. Olha o brotinho aqui, ó. Ele vai crescer, vai formar soros, nos soros vão ter o esporângio, que por meiose vai fazer esporos, os esporos vão germinar em prótalo, que é o gametófito, vai produzir gameta masculino, feminino, fecundar no prótalo, e aí nasce uma nova planta. E essa é a reprodução das pteridófitas. Lembrando que nós estamos falando dos vegetais em uma escala evolutiva, do mais simples para o mais complexo. Então, a cada um que a gente for estudando, a cada grupo, vai ter novidades evolutivas aparecendo, né? A tendência é que as plantas elas consigam dominar definitivamente o ambiente terrestre. Aqui a gente ainda precisou dar água para levar o anterozoide até lá no arquegônio para fazer a fecundação do gameta feminino. E aí nós vamos passar para o próximo grupo, que é o grupo das gimnospermas. No grupo das gimnospermas, vai ter uma característica evolutiva importante, que é a presença de sementes. Só que essas sementes vão ser sementes nuas. O que quer dizer sementes nuas? Quer dizer que elas não têm um fruto, tá? Essas sementes vão ser nuas, não tem um fruto protegendo, tá? Então, por isso elas são chamadas de gimnospermas, que quer dizer sementes nuas. Aqui vai aparecer essas sementes dentro de uma estrutura chamada de estróbilos. Os estróbilos, também conhecidos como cones, por isso que a gente chama algumas gimnospermas de coníferas, por causa desses cones. Então, aqui, ó, os estróbilos formam os cones, que são as estruturas reprodutivas. Eu vou ter cone feminino, cone masculino, um vai produzir o gameta feminino, o outro vai produzir o gameta masculino. O gameta masculino vai até o feminino e vai fecundar, para formar uma nova plantinha. Quem são os indivíduos dentro desse grupo? Os pinheiros, que você conhece bem aqui, ó, pinheirinho. As araucárias, comuns aqui no sul do Brasil, aqui as araucárias, e as cicas. As cicas são muito usadas para ornamentação, né, de jardins. E aqui, como eu mostrei para vocês, os cones. Aqui nas gimnospermas é interessante falar que eu vou ter plantas que têm tanto cone feminino quanto cone masculino, e eu tenho plantas que vai ser separado, planta feminina, onde vai ter só cone feminino, ou estróbilo feminino, e planta masculina que vai produzir os estróbilos femininos, certo? São plantas dioicas ou plantas monóicas. O ciclo reprodutivo das gimnospermas. Aqui, ele é um pouquinho mais complicado do que a gente viu até agora.
Então, eu fiz um esqueminha aqui para ver se simplifica mais. Nós temos, então, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino é chamado de microestróbilo. Então, esse aqui é o masculino. O estróbilo feminino é chamado de megaestróbilo. Então, esse é o feminino, porque o feminino é maior, né? Claro. Tudo feminino tem, assim, essa questão, né? Esses estróbilos vão produzir esporos. E aí nós vamos dar nome para o esporo masculino de micrósporos e o esporo feminino é o megásporo. Então, temos um microestróbilo formando esporos, que são os micrósporos, e o megaestróbilo, que é o feminino, formando os megásporos. E os esporos vão germinar, lembra que eles germinam e dão origem aos gametófitos, para os gametófitos fazerem gametas? Só que agora esses gametófitos ficam menos visíveis ainda, certo? Então, o gametófito masculino vai receber o nome de microgametófito, que é, na verdade, o grão de pólen, que você já ouviu falar. Dentro do grão de pólen, eu vou encontrar os gametas masculinos. Olha, quero que você fique bem atento e perceba a diferença entre grão de pólen e gameta masculino. O grão de pólen não é o gameta masculino. O gameta masculino, ele está dentro do grão de pólen. Então, aqui do lado, eu tenho um grão de pólen. Esse grão de pólen, ele apresenta aqui uma estrutura que vai servir para ele flutuar, que é chamada de asa do grão de pólen. Ele tem duas, essa aqui e a outra está aqui do outro lado, ó, clarinha. Porque aqui a dispersão vai ser pelo vento. Então, as gimnospermas não dependem da água mais para reprodução, elas são dispersas pelo vento. Então, a planta masculina, por exemplo, vai produzir o estróbilo masculino, o microestróbilo, vai produzir os esporos. Esses esporos vão dar origem ao microgametófito, que é o grão de pólen. Esse grão de pólen, que é o microgametófito, é o gametófito da planta, ele vai através do vento até a planta feminina para haver a fecundação. Aqui, ó, número 4, vocês conseguem ver esse ponto mais escuro, ele é o gameta masculino, as células espermáticas. E aqui é o tubo polínico. O tubo polínico vai ser formado com a intenção de que haja a fecundação. E aí, lá na parte feminina, nós temos o megagametófito. Então, é o gametófito da parte feminina das gimnospermas. Eu coloquei aqui óvulo, mas na verdade o megagametófito, o óvulo, perdão, ele é formado por várias estruturas. Entre elas, aqui, ó, eu tenho um tegumento aqui que vai proteger a célula feminina que vai estar lá dentro do óvulo. Então, o óvulo não é a célula, não é o gameta feminino aqui nas gimnospermas. O óvulo é um conjunto de estruturas, né, que vai estar formando aqui o megagametófito, e dentro dele eu tenho o gameta feminino, que é a oosfera. Então, eu tenho um gameta feminino, não pode esquecer isso, nunca mais. Um gameta feminino, que na verdade é a oosfera e não o óvulo. O óvulo é um conjunto de estruturas no qual eu encontro também a oosfera, que é o gameta feminino, certo? Então, nós temos o gametófito masculino, que é o grão de pólen, tá aqui. E nós temos o gametófito feminino, que simplificadamente nós chamamos de óvulo aqui, tá? Esse óvulo, dentro dele, eu tenho o gameta. Então, retomando aqui, pessoal,
eu tenho o óvulo e dentro do óvulo eu tenho o gametófito feminino. E dentro, que é essa estrutura toda aqui, ó, dentro do gametófito feminino eu vou ter a oosfera, certo? Então, o óvulo é um conjunto de estruturas no qual está inserido o gametófito feminino. E dentro do gametófito feminino eu tenho a oosfera, que é em si o gameta feminino das gimnospermas. Então, aqui o ciclo reprodutivo, né, nós temos o exemplo da araucária. Então, os sexos são separados, eu tenho o feminino e o masculino, aqui a plantinha adulta de sexos separados. E aí eu vou ter o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Eles apresentam um dimorfismo, eles apresentam uma diferença de forma do masculino e do feminino. Dentro do estróbilo vai estar ocorrendo a meiose para a formação dos esporos, certo? Eu vou ter uma estrutura chamada de microsporófilo. Lá dentro eu tenho o microsporângio na estrutura masculina. Na feminina é o megasporófilo. Dentro do megasporófilo eu tenho o megasporângio. Então, o microsporângio vai produzir os esporos masculinos e o megasporângio vai produzir os esporos femininos. Então, seguindo aqui no masculino, esse microsporângio vai, no final, dar origem aos grãos de pólen, que serão os gametófitos, certo? Então, já produziu os esporos, micrósporos, e esses micrósporos produziram os grãos de pólen, certo? Esse grão de pólen vai, então, ter aqui as asinhas que eu mostrei para vocês, ó, formada por células específicas, vai formar o tubo polínico, essa parte compridinha aqui, forma o tubo polínico, e eu vou ter as células espermáticas, que são os gametas masculinos em si. Enquanto isso, lá no megasporófilo, dentro dele eu tenho o megasporângio, né? Isso tudo aqui é o megásporo. Ele vai então dar origem ao gametófito feminino. Toda essa estrutura aqui. Dentro do gametófito feminino, eu vou ter a oosfera, que é o gameta feminino. A oosfera está aqui e aqui está o gametófito masculino. Aqui o gametófito masculino fazendo a fecundação. Então, o tubo polínico vai entrar, aqui tem uma abertura bem pequenininha para a entrada do tubo polínico e para que as células espermáticas passem por esse tubo e consigam fecundar a oosfera. Após a fecundação, vai ter então dentro dessa semente aqui, ó, a formação do embrião, que é diploide. Então, vamos ter uma endosperma, que é uma estrutura que, aqui, ó, gametófito. Vamos ter a formação de um endosperma, que vai servir, aqui essa parte aqui é o endosperma, que vai servir para nutrir o embrião até que ele vá germinar, ó, através da semente. Então, a gente pode ver aqui no desenho a semente e a germinação da plantinha jovem, certo? É meio complicadinho mesmo. Então, tem que rever várias vezes para ficar bem claro para vocês. O que eu quero que vocês se lembrem sempre? Que nós temos aqui de gametófito os grãos de pólen, certo? O grão de pólen não é o gameta masculino. Gameta masculino são as células espermáticas que vão estar dentro do grão de pólen. E na parte feminina, no gametófito feminino, nós temos a oosfera, que é o gameta feminino, certo? E nós vamos ficar para a próxima aula, então, falar um pouquinho das angiospermas e já da reprodução das angiospermas, tá? Fica de atividade aí para vocês o relatório dessa aula,
mais a atividade do livro na página 83, número 7 ao 12. Lá é aquela atividade de completar. Então, você vai copiar a pergunta toda e completar ela. Por exemplo, aqui a número 7. O gametófito masculino imaturo de gimnosperma e angiospermas está contido no interior da ou do, né? E aí você vai copiar tudo e vai completar. Aqui no caso, ó, você vai continuar. Copia essa parte da frase que está no livro, a caneta e a resposta a lápis. Grão de pólen seria a resposta, certo? Respondida, você não vai esquecer de postar a sua atividade no GR8 até o dia 16, certo? No mais, então, é isso aí. Obrigada, beijos e fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom?